Então vamos hoje para a última parte o último capítulo da primeira parte, que é o capítulo 4, né? Então o livro que a gente está estudando, é um estudo, né, de livro, é esse, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E claro, né, diz uma mulher aqui, mas serve para qualquer pessoa, mas ele é direcionado para a mulher. Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que Deus criou o Adão e depois criou a Eva, né? E tem características específicas tanto para o homem quanto para a mulher. Assim como tem obrigações e deveres diferentes para um e para o outro. Então, por isso, desse livro ser específico uma mulher segundo o coração de Deus. Certo, pessoal? Então, vamos lá para esse capítulo, que é o último dessa primeira parte, que é a parte onde busca de Deus. A partir da semana que vem, a gente vai buscar pelas prioridades de Deus. Até aqui é a busca de Deus. Como eu faço para buscar a Deus? Como eu faço para fazer com que o meu coração busque a Deus? E semana que vem são as prioridades. O que Deus nos exige para que a gente tenha um coração, né? Uma mulher segundo o coração de Deus, que a gente tenha realmente Deus. Então, aqui nesse capítulo, tem uma coisa que me chama muito a atenção, várias coisas, né? Mas eu começo aqui trazendo que a Elizabeth, a autora, começa ela, o livro, o capítulo dizendo: assistir as minhas filhas crescerem e tornarem-se mulheres responsáveis tem sido um constante prazer para mim como mãe. Né? Então, já começa o capítulo trazendo essa responsabilidade que a gente tem de criar os nossos filhos, de fundamentar os nossos filhos, dar uma base bem estruturada para os nossos filhos, para uma vida inteira, né? Porque somos nós os responsáveis de passar isso para eles. E isso pega em mim, né? Falou em filhos, pega muito forte em mim, porque isso é uma prioridade para mim. E também a busca por Deus, quem me motivou por essa busca foram as minhas filhas, foi a maternidade. E aí aqui ela traz, né? E isso há um tempo atrás me chocava. E acredito que algumas pessoas ainda vão se chocar, né? Choque não é assim uma palavra tão forte, mas é alguma coisa que mexe, que me incomodava. Que ela se questiona, né? Que ela queria ver se ela tinha feito tudo, tinha dado os fundamentos suficientes para elas construírem as suas vidas. Os fundamentos da fé, é o primeiro que ela traz. Os fundamentos para serem donas de casas e as noções básicas para a cozinha. Como assim, Nath? Isso que é uma mulher? Isso e muito mais. Só que isso é a base. Então, a fé, saber cuidar do seu lar, né? E vamos ter um capítulo sobre isso. Esse livro é muito maravilhoso. Tem um capítulo ali onde a mulher edifica o lar, né? É claro que aqui ela fala dos fundamentos da casa em si, mas uma casa, ela é uma estrutura. Nós temos que criar um lar. E é a responsabilidade da mulher, segundo o coração de Deus. Quem não concorda, tá tudo certo, mas segundo o coração de Deus, o papel da mulher é, sim, essa organização, esse gerenciamento do lar. Ah, Nath, tanto tá querendo dizer que mulheres têm que trabalhar em casa, tem que ser de casa, tem que ser do lar, não pode trabalhar fora? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada. Quer dizer que nós mulheres, mesmo nós que vamos trabalhar fora, a obrigação, a responsabilidade da harmonia do lar, da organização do lar é nossa. E não é dos nossos maridos. E por muitas vezes eu me pegava nisso, dizia, poxa, né, por que não ajeitou aqui? Por que não viu isso? Por que não tirou a carne para o almoço? Por quê? Por quê? Porque primeiro, que essa não é a responsabilidade dele, né? Não é a responsabilidade do Vini, é a minha responsabilidade. Poxa, Nath, mas isso aí já é, né? Homem tem que fazer direitos e deveres iguais. E quando a gente começa a entender a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Que cada um tem os seus direitos e os seus deveres. Cada um deve ocupar o seu lugar dentro do casamento, dentro do lar. Então isso, há pouco tempo atrás, me chocaria. E acredito que algumas pessoas que ainda estão, né, começando nesse entendimento aí, também vai chocar. É uma frase que eu uso bastante, que muitas pessoas vêm me trazer, porque como ela me chocou lá no passado, e ela é muito forte ainda pra mim,
tem algumas pessoas que me trazem, nossa, quando tu falou essa palavra, a chave virou. Essa palavra não, essa frase, a chave virou. Que é a submissão. Eu já falei aqui nas lives, né? O que significa submissão? Eu, antes de ter o conhecimento que eu tenho da Bíblia, que é mínimo, que é muito pequeno diante de todo o poder que tem, eu dizia, não, submissa, homem manda e eu obedeço, eu não nasci pra isso. E isso são as nossas crenças, né? A gente cresce ouvindo isso dos nossos pais, das nossas mães, nunca dependa de homem, né? Não deixa homem nenhum mandar em ti, tem o teu dinheiro pra não precisar depender. Então, na Bíblia não é isso que diz, né? Deus fez o homem e a mulher pra gente andar juntos e a gente se completar. Cada um vai trazer as suas habilidades, né? O homem vai trazer muito mais o físico, a força física. Nós temos o poder de trazer o amor, a paz pro lar. Por que a gente diz quando uma mulher, né, não indo nada contra os homens, aí nem sei se entraram homens aí, não consegui ver, começou a entrar um monte de gente, sejam todos bem-vindos aí, mas aonde tem uma mulher, a gente vê que tem uma mulher, a gente sente que tem uma mulher. É o cheiro, é o perfume, é o detalhe, né? É a flor. Estou aprendendo a gostar de flores, a cultivar as flores, né? A ter esse olhar pro delicado. E agradeço a minha sogra, que eu vi que entrou aí, que tem, né? A minha sogra, meu marido, as minhas filhas, que tem me trabalhado nesse pilar também, porque parece, não gosto de flor. Mas quando tu começa a entender que a flor é uma vida, é uma delicadeza, que ela traz uma harmonia pro lar, tu começa a olhar com outros olhos para ela. Eu olhava antes com um olhar de prática e objetivo. Vai ter mais uma coisa para eu cuidar. E, né, a correria que era antes, que não tinha uma vida organizada, que cada coisa tinha o seu lugar, realmente as flores morriam, né? Ou eu dava água demais, que o dia que eu lembrava dava um balde de água, ou eu não dava. Então, aonde tem uma mulher, tem essa delicadeza, tem essa sutileza. Então, sim, nós devemos ensinar os nossos filhos, e aqui ela tá falando das filhas, né? Porque ela tem filhas. Os princípios da fé e as responsabilidades das meninas e dos meninos. E sim, as meninas aqui nós precisamos ensinar fé para todo mundo, né? O princípio da fé. E a gente precisa ensinar sobre cuidar de uma casa, sobre cozinhar. Mas eu não sei cozinhar. Mas eu preciso passar isso para minha filha e também pro filho, né? Por que não um homem agradar uma mulher? Mas a gente tem que saber que essa responsabilidade Deus deu para nós. Nossa, Nath, né? Isso aí não tá legal. Tá escrito na Bíblia. Tem algumas responsabilidades que são nossas e outras que são dos nossos maridos. E aí, aqui trazendo essa ênfase que ela disse que, né, que tinha visto se tinha ensinado bem serem donas de casa e as noções básicas de cozinha, uma certa noite uma das filhas dela foi querer cozinhar para elas. E ela se questionou, porque ela fez um brownie para toda a família ali e ficou horrível. Ficou muito ruim. Ninguém conseguiu comer, né? Botaram na boca, um olho para o outro, né? Cada um se olhou e foi intragável. Porque na receita daquele brownie ia sal. Mas ela, na família dela, estava aprendendo a não colocar mais sal nas comidas. Mas a mãe, o pai e a irmã, né, que não estavam dentro da casa dela, não estavam acostumadas com isso. E aí o que ela traz aqui? Que apenas um ingrediente, um só que faltou. Ela só não botou o sal, que parece, sal no brownie, mas naquela receita ali fazia toda a diferença. Apenas um ingrediente, a Fábio entrando aí, falando em delícias, né? A Fábio Delícias entrando aí, que apenas um ingrediente que eu não colocar vai mudar o sabor da minha receita. E trazendo aqui para o nosso contexto, ela traz aqui o ingrediente importantíssimo, que é a obediência. Mas eu tô fazendo tudo, só não tô botando o sal. Só não tô sendo obediente. Vai dar outro sabor, vai dar outro resultado. E aí aqui Deus traz aqui, o coração do qual Deus... A Elizabeth traz aqui. O coração do qual Deus se agrada é o coração submisso. Que eu comecei e não terminei a frase, né? Que eu sempre falava sobre a submissão. Que eu jamais me submeteria a um homem. E quando eu entendi
a palavra submissão, que não é eu mando e tu obedece. Não é esse o significado dela dentro da Bíblia. A palavra submissão é sob a mesma missão. É estarmos alinhados e irmos em busca da mesma coisa. Então, muda todo o sentido, né? Não é mais eu mando e tu obedece e tu é submissa a mim. Não, é estarmos os dois sob a mesma missão. Eu já falei em outras oportunidades que eu tenho, né? Nós temos aqui em casa na geladeira, tem uma imagem, né? Vou postar ela de novo, que é um guarda-chuva, né? Tem a mão de Deus acima de todos. Aí depois tem um guarda-chuva que é o marido. Abaixo do marido a esposa, abaixo da esposa os filhos. E abaixo dos filhos o cachorro, o papagaio. Mas tem uma hierarquia. Mas todos estão sob a mesma missão. Então é muito interessante da gente entender isso. Então o coração do qual Deus se agrada é o coração submisso, cooperativo e responsivo. Para com ele e para com as suas ordens. Um coração que obedece. Isso aí, né, Sami? Um perfeito exercício diário que precisamos praticar dioturnamente, né? É algo que a gente precisa estar se policiando muito e esse livro faz com que isso aconteça. Pra gente trazer consciência. Eu só consigo corrigir ou melhorar algo que eu tenho consciência. Se eu não souber, eu não tenho o que fazer, né? E eu indico vocês a pegarem papel e caneta, quem tiver aí perto, quem puder buscar, porque a gente precisa tomar nota para depois sair para ação. Porque por mais que seja só meia hora, é muito conteúdo, é muita coisa que se traz, que só ouvir não vai causar transformação. Só anotar também não. Mas quando a gente anota e depois a gente relê e põe em prática e coloca como uma ação no nosso dia, aí as coisas começam a ser transformadas. Muita gente vem e me elogia por isso, né? Ai, Nath, que tu é determinado, tu vai lá e tu faz. Mas não é fácil pra mim também. Não é fácil pra gente. A vida da gente, Deus, né? O Adão e a Eva pecaram lá no paraíso. E por isso hoje as coisas acontecem. Por isso que existe o pecado. Então a gente tem que tomar uma decisão. Ok, o que eu quero, eu vou anotar e eu tenho que partir pra ação. Decisão sem ação não adianta. Ah, eu decidi isso, tá? E o que tu vai fazer? Então, eu oriento vocês a pegar um caderno para anotar, né? Pode ser o caderno da oração de vocês. E eu tenho algo muito importante para falar no finalzinho dessa live. Fiquem aí, porque semana que vem tem novidade nesse Insta. Já tá rolando novidade, tem novidade nesse Insta. Esse livro aqui, ele foi baseado, o nome dele, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, ele foi tirado da referência feita por Deus ao rei Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus quer que a gente faça a vontade dele. E ele tem razão. Foi ele que nos criou, né? Nós somos pó da terra. Foi ele que nos deu a vida. Então, ele tem total razão. Então, a Elizabeth deu esse nome com essa referência que Deus fez para o rei Davi. Porém, aqui, ela traz agora uma comparação entre o coração do rei Davi e do rei Saul, que era o rei de Israel. Dois tipos muito diferentes de coração, né? Então, o Davi, no coração dele, em seu coração estava disposto a obedecer. Saul estava satisfeito com meros atos exteriores de sacrifícios. Davi serviu a Deus. Saul serviu a si mesmo e fez as coisas ao seu modo. Que é aquilo, né? Ah, eu creio em Deus, eu acredito, sim, mas... ele vai entender, né? E ontem à noite, no nosso encontro, convido todas as mulheres que são aqui de Sobradinho ou da região. Todas as terças, das 18 às 19 horas, lá no Labras, a gente tem um encontro divino, de Deus mesmo, aonde a gente estuda a Bíblia. E ontem a pastora falou sobre isso. Deus é exigente. Não adianta eu fazer o que eu quero. Deus vai entender, né? Ele não vai entender. Ele vai... Tá tudo certo. As coisas não vão acontecer. Ele não vai castigar, ele não vai matar, mas... eu não aceito. Ele tem o direito de não aceitar. Ele tem esse direito. Então,
o Saul fazia muito isso, né? Servia a si mesmo e fazia as coisas a seu modo. Davi estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. Saul se importava apenas com as suas próprias vontades. O coração de Davi estava centrado em Deus. O de Saul estava centrado nele mesmo. Primeiro eu, depois Deus, né? Se der tempo, eu rezo, eu oro. Cada um usa um linguajar. Primeiro, o mais importante. Embora Davi não tivesse obedecido a Deus sempre, né, porque ele teve os tropeços, ele tinha o que era importante, um coração segundo Deus. Em marcante contraste, a devoção de Saul era impulsiva e esporádica. Aquilo, quando eu preciso, quando a pedra aperta no sapato, né, geralmente, comumente, né, é comum, é normal. Não, é comum, mas não é normal. As pessoas comumente procuram a Deus no momento da dificuldade, né? Agora sim, tô precisando, vou me apegar a Deus com todas as forças. Mas não deveria ser o normal, isso é comum, mas não é normal. Devia ser um hábito diário, né? Eu faço isso porque é a minha rotina. Eu tô criando intimidade com Deus, eu vou conversar com Ele todos os dias, e não só quando eu preciso. Então, o Davi, ele, embora teve tropeços, porque ele era carne e osso, né? Embora Davi fosse famoso por sua coragem física e por ser um guerreiro, ele era totalmente dependente de Deus, confiando nele e declarando repetidamente conhecê-lo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Saul, por outro lado, era orgulhoso, confiava em suas próprias habilidades, em sua própria sabedoria e julgamento e em seu braço de carne e osso. E aqui eu trago a reflexão. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes eu faço isso? Fiz e faço isso. Porque a gente está aqui para crescer e evoluir. Só que a gente tem que ser cada dia melhor do que ontem. E depois que a gente tem acesso ao conhecimento e a gente não faz, aí não tem jeito. Sei e não faço? Enquanto eu não sei, ok, né? Entre aspas. Mas eu preciso agir, eu preciso fazer. Se eu sei que é por esse caminho, eu vou ter que me esforçar para chegar lá. A Trícia eu estava sendo assim, só quando precisava, mas estou mudando. E é natural, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém, porque é natural nosso, do ser humano. Ontem mesmo, a tia Mara falou, né? Trouxe uma coisa lá no Encontro das Mulheres muito, muito sábio, de uma sabedoria muito grande. Ela disse, né? Eu tenho um lugar lá onde eu faço a minha oração, e muitas vezes, a caminho do quarto, eu passo e deito, e quando eu tô na cama, eu me lembro que eu não fiz o meu momento de oração antes de dormir. E, ai, Deus, só hoje. Me perdoa, né? E aí hoje, vira só hoje, só amanhã, hoje eu tô cansada, até que a água bate, né? Vem a água aqui, e aí eu sei aonde buscar. Então eu tenho que criar esse hábito. Eu preciso criar o hábito da obediência. E aí eu volto a dizer aqui, nós queremos que os nossos filhos obedeçam, né? A gente está sempre em busca da obediência, mas os nossos filhos, eles estão enxergando nós. Nós também precisamos ser obedientes do nosso Pai. E isso vai fazer com que eles também sejam obedientes a nós e a Deus, quando eles tiverem esse discernimento que a gente pode ensinar desde sempre, tá? Então, Deus deu a ambos os reis a oportunidade de conduzir Israel, mas no fim, eles tomaram caminhos muito diferentes. Saul longe de Deus e Davi perto de Deus. O coração de Saul era indiferente à vontade de Deus e Davi foi obediente. Isso foi o que diferenciou um do outro e isso é o que nos difere. Todos nós temos potencial e capacidade, porque nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Mas a decisão quem toma somos nós. Se nós vamos ser indiferentes e fazer pela nossa vontade, pela força do nosso braço, hoje eu quero, amanhã eu não quero, ou se nós vamos ser obedientes e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. É assim a obediência. Eu vou lá pra academia porque eu quero atingir esse resultado, mesmo que eu não tô afim. Mas o resultado é esse, eu preciso fazer esse caminho.
Cris, querida, tudo bem? Bom dia, que saudade de você. Confia nele e o mais ele fará. A gente precisa ter essa confiança e se entregar e fazer a nossa parte, porque ele vai fazer a dele. Isso não temos dúvida, ele vai fazer a dele. Então, preocupe-se em fazer o que é certo. Mas que certo, Nath? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Depende do que você quer. Eu quero fazer o que é certo para Deus. Eu quero ter um coração segundo a vontade de Deus. Então, aonde eu busco? No manual chamado Bíblia, né? Na igreja, uma pregação. Então, preocupe-se em fazer o que é certo. Já falei sobre isso e vou reforçar porque isso é muito importante. Primeiro, não faça nada até que saiba que o que é certo e até que peça orientação a Deus. Coloquem, antes de tomar as decisões, coloquem nas orações de vocês. Isso muda tudo. Dizer não com propriedade, sabendo que é aquele não, deixa o coração tranquilo. Dizer sim com propriedade, sabendo que é isso, é essa vontade de Deus, também fica tranquilo. A gente vai lá e faz, mesmo quando não tem vontade. Comentei com a Trícia semana passada, quando ela me disse, ai, como é bom te ouvir. E eu disse, muitas vezes, uma noite anterior, ai, será? Né? Não queria ou não queria? É bom depois que eu faço, mas exige um tempo, uma dedicação, um estudo aprofundado. Mas eu tô sendo obediente. Foi isso que Deus me chamou para fazer. Deus tem pedido para eu fazer isso e eu vou ser obediente, mesmo quando não tô afim. Ok? Então, faça o que precisa ser feito. Deixe de fazer o que é errado. Ah, mas o que é errado, Nath? Depende do que é o teu norte, né? Depende qual que é a tua orientação. E aí tu vai decidir o que é errado. Para mim, errado é o que não agrada a Deus. Aonde eu vou procurar o que é errado? Dentro da Bíblia. Confesse qualquer erro. E não é confessar para os seres humanos, é conversa com Deus. Claro, tem a confissão na igreja, enfim, mas aqui não é disso que tá falando. Aqui fala de a gente abrir a nossa boca e falar com Deus. Só que aquilo, né? Hoje eu peco nisso. Hoje eu não faço a minha oração antes de dormir. Ai, Deus, o Senhor vai me entender, né? Desculpa aí. Amanhã de novo. Sabedoria, né? Isso não é sabedoria, isso é o contrário de sabedoria. Esclareça as coisas com os outros. Né? Aquele dito pelo maldito, fica aquele mal entendido. Então, seja claro, esclareça as coisas com os outros. Prossiga tanto quanto possível. Desistir é uma coisa, descansar é outra. Né? Então, prossiga. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, né? Então, hoje, nós terminamos essa primeira parte. Tem muita coisa nesse livro. Não consigo passar em meia hora, mas eu me propus a fazer isso. E terminamos essa primeira parte da busca de Deus. Quarta-feira que vem, vamos começar a segunda parte do livro, que é a busca pelas prioridades de Deus. Fiquem com Deus. Beijos!